Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal, a nossa escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo. O título da lição de hoje é A Mordomia da Família. O texto bíblico se encontra em Josué 24, versículo 14 e 15, e Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Vamos começar por Josué 24, 14, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Efésios, capítulo 5, a partir do 22, diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro é destacar a família no plano de Deus. Segundo é explicar a mordomia da família. E terceiro é radiografar a família cristã sob ataque. Pois bem, o modelo tradicional da família está em sistemático ataque secular. É claro o incômodo dos movimentos progressistas em relação ao modelo tradicional da família, como se fosse uma afronta valorizar o núcleo da família constituído de um casal heterossexual, monogâmico e com gênero definido. Meu irmão, a palavra de Deus nos ensina a valorizar a família e mais. Deixa clara a missão dos pais em ensinar a criança no ambiente familiar tradicional, é o que diz Deuteronômio. Capítulo de número 6, versículo de número 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesse na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multiplique, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás estando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Meu irmão, é vontade de Deus que cada criança tenha um pai e uma mãe para zelar e por ela cuidar. Agora, as infelizes exceções não podem subjugar o modelo instituído por Deus, que está dando certo ao longo dos séculos. Não pode. Na presente lição, ou seja, na lição de hoje, primeiro, nós veremos que a família é a base da nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos por toda a nossa vida.
Veremos também que todo esse processo é o plano de Deus revelado desde o Gênesis. Nas Escrituras, meu irmão, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel quem dela não cuida. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Assim, o propósito da lição de hoje é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam o alvo de sua bênção. Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Benditas serão todas as famílias da terra. Ah, meu irmão, pega essa visão aí no nome de Jesus. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a família no plano de Deus. E esse é um dos nossos objetivos e nós não fugimos dos objetivos. Então vamos começar falando sobre a instituição do casamento. Meu irmão, antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal conforme a lei de Deus. O que diz Mateus, capítulo 19? Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Aqui está de maneira muito clara a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. Aí nós temos dentro ainda desse primeiro tópico a origem da família. Cara, o livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa instituição, ela é tão importante diante de Deus que ele a criou antes do Estado, até mesmo antes da igreja. E foi a partir de uma família, meu irmão, que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Vale até a pena repetir o versículo. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cara, toma posse disso. Toma posse dessa palavra. Não foi só para Abraão, não. É para mim e para você. Que Deus faça de nós instrumentos para que muitas famílias sejam abençoadas. E quando você fala de família, você quer logo descobrir, né, a definição da palavra. O que é família? Família não é um grupo de pessoas rivais e alheias ao interesse uma das outras. Em termos de unidade, é o conjunto de todas as pessoas que vivem sob o mesmo teto, proteção ou dependência do dono da casa ou chefe, que visam ao bem-estar do lar, enfim, que se comunicam, que se amam, que se ajudam. Essa convivência, meu irmão, exige o uso e a aplicação de toda a capacidade de viver em conjunto, a bem do perfeito e contínuo ajustamento entre os membros da família e destes para com Deus. O convívio entre os familiares indica o grau e o nível de relações com o pai e determina o curso do sucesso na família. Vale lembrar que a família foi criada por Deus com elevados propósitos em todos os sentidos da vida, inclusive quanto ao número de filhos. Ah, meu irmão, pega aí, decore essa definição aí, pelo amor de Deus, e quando alguém falar o que é família, você solta essa bomba aí, por favor. Aí nós temos o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre a mordomia da família, um outro objetivo da lição de hoje. Vamos começar falando sobre os princípios que regem o casamento cristão. Meu irmão, eu sei, você sabe, que existem muitas publicações aí hoje
no mercado que falam sobre casamento, sobre relacionamento conjugal, mas a verdade é que há um mandamento de união matrimonial e esse manual se chama Bíblia Sagrada. Aqui está tudo que nós precisamos para que a nossa família seja bem-sucedida. E mais, nela encontramos princípios universais e atemporais para o casamento. E o primeiro princípio é o da monogamia. Cara, no plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Mas, infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Por exemplo, meu irmão, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática da bigamia, Gênesis capítulo 4:19. Assim, com o passar do tempo, a poligamia também foi temporariamente aceita na comunidade hebreia. Agora, escute o que eu vou te dizer aqui, por favor, se aproxime o máximo que você puder. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos. Aí nós temos hoje o que? Incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e muitas outras abominações semelhantes. Então, diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel como a vontade original do Criador para o matrimônio. E quem diz isso é Coríntios capítulo 7, 1 e 2. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Ah, querido, aí nós temos também o princípio da heterossexualidade. Nas Escrituras, meu irmão, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual. Um homem e uma mulher unidos para sempre sob a bênção do Deus Todo-Poderoso. Quando Gênesis 2:24 estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir a sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Eu vou repetir para você. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sob a égide do verdadeiro e sacrificial amor entre ambos os cônjuges. Dá uma lidinha aí em Mateus 22, 37 a 40, e depois reforça com a leitura de Efésios, o texto básico que nós lemos, 5, 22 ao 25. Por isso, meu irmão, no nome de Jesus, lute por seu amor, ame o seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente. Ainda dentro desse tópico, nós temos a prioridade da família. Cara, a igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão, precisa ter as
prioridades corretas da vida. Normalmente, há muito crente, né, até mesmo pastores, líderes, obreiros, que priorizam a seguinte ordem, isso na mente deles. Primeiro vem Deus, depois vem a igreja, depois vem a esposa e depois vem os filhos. Cara, isso é um tremendo equívoco. E por isso, muitos estão perdendo a sua família. Biblicamente, o crente deve priorizar, primeiro, Deus. Segundo, sua própria vida. Terceiro, seu cônjuge. Quarto, seus filhos. E, por último, obreiro, ouça aí, por último, a igreja local. Aí você pode me questionar, né? Da seguinte forma, dizendo, pastor, mas Mateus capítulo 6, versículo 33 não diz que nós devemos priorizar o reino? Primeiro o reino e as demais coisas me serão acrescentadas. Eu vou glorificar a Deus pela sua vida. Pelo menos você decorou um versículo da Bíblia. É isso mesmo, isso é uma verdade. Entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para a mordomia com a família, ou seja, para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. A palavra de Deus, ela diz que se alguém não cuida da sua família, não se encontra preparado para lidar com a igreja de Cristo. 1 Timóteo capítulo 3, 4 e 5. Cara, é muito triste, irmãos. Muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde a sua própria casa por falta de atenção, de zelo e amor. E o que mais nós temos visto nesses últimos dias é isso aí. Obreiros, pastores, líderes perdendo a sua família por causa, né, da dedicação desenfreada à obra de Deus. Então, abra o olho. Cuidado, meu irmão. A sua família vem em primeiríssimo lugar. Aí nós temos ainda, dentro desse tópico aí, o relacionamento entre pais e filhos. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor, como diz Efésios 6, versículo 4. Por quê? Porque eles são a herança e o galardão de Deus, como diz o Salmo 127. Então, como sacerdotes do lar, os pais devem realizar o culto doméstico. Meu irmão, olha só. Não abra mão do culto doméstico. O seu filho passa uma semana na escola aprendendo, sabe lá Deus o quê? Seu filho passa uma semana no meio de amiguinhos, de amigos. Só Deus sabe o que ele aprende no meio daquele pessoal. E por isso, o culto doméstico tem que ser levado muito a sério. É muito importante. Priorize esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Agora, além do zelo espiritual, guarde isso. Os pais devem ser exemplo de amor conjugal, paternal e maternal também. Ah, meu irmão, no nome de Jesus. Cara, ó, só para reforçar o ensinamento, a monogamia foi instituída pelo Criador. A poligamia foi criada pelos homens. O primeiro polígamo da história foi Lameque, nós falamos agora, Gênesis capítulo 4. A declaração bíblica é apegar-se-á a sua mulher, Gênesis 2, 24. Fala da monogamia, isto é, o princípio do casamento de um homem com uma única mulher e vice-versa. O Novo Testamento, né, para aqueles que
vão ficar todos espinhados, né? E vão gritar logo, não, mas eu sou de uma geração do Novo Testamento. Então vamos lá, o que diz o Novo Testamento sobre o assunto? O Novo Testamento estabeleceu também, queridos, o princípio da monogamia, cara. Jesus disse que se uma mulher casada for de outro homem, comete adultério contra o seu marido, se ele estiver vivo. Da mesma forma, o marido, né, se for de outra mulher, comete adultério contra a sua mulher, se ela estiver viva. Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12. Aí Jesus vai mais profundo ainda, cortando o mal pela raiz, pela causa e não pelo efeito. Ele declara: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, 27 e 28. É verdade que nem sempre podemos impedir que as aves pousem, né, em nossa cabeça. Mas podemos impedir, sim, que elas façam os seus ninhos. Ninguém, meu irmão, escute isso, está livre de ser sobressaltado por pensamentos pecaminosos. Mas qualquer cristão, qualquer um, pode perfeitamente impedir que esses pensamentos sejam cultivados. Como? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Aí Filipenses, Paulo falando à igreja, capítulo 4, versículo 8, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, meu irmão. Pensa no que você está pensando. Cuidado com os seus pensamentos. Começa a voltar os seus pensamentos para as coisas do alto. Começa a recitar versículos da Bíblia. Começa a cantar louvores no nome de Jesus. Aí temos o terceiro tópico da lição: a família cristã sob ataque, que é o outro objetivo da nossa lição. E vamos começar falando sobre o ataque do Estado materialista. Meu irmão, de um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, temos que usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. E quais são essas estratégias? Primeiro, a valorização da palavra de Deus no lar. Segundo, o culto doméstico. Terceiro, a leitura de boa e comprovada literatura cristã e a constante vigilância e prática da oração. Meu amado, que a palavra de Deus verdadeiramente norteie o nosso lar, como diz Deuteronômio 11, do 18 ao 21. Dá uma lidinha. O outro ataque vem da ideologia de gênero. Os engenheiros sociais modernos trabalham diuturnamente pela destruição da família criada por Deus. Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, disse que a família deveria ser abolida. Dessa forma, meu irmão, o diabo usa a ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. As crianças não nascem macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. E só poderia mesmo ter vindo do quinto dos infernos. Assim,
Quem constrói, na visão deles, o sexo masculino ou feminino é a sociedade. Cara, esse, meu irmão, é o maior ataque aos princípios de Deus para a família e para a identidade natural da pessoa. Gênesis 1, 27 e 28 joga logo tudo isso por terra. Sem contar, meu irmão, que a ideologia é a mais perigosa teoria já desenvolvida na história da civilização. Sendo obrigatória, ela atinge direto o tecido social e vai impactar, de forma grande, poderosa, o núcleo basilar que é a família tradicional. Cara, nós precisamos acordar, meu irmão. Sem contar que esses ataques, tanto do Estado como da ideologia de gênero, é um ataque contra Deus e a ciência. Porque ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano e também ignoram por completo que Deus criou homem e mulher. E só dá uma lidinha no livro de Gênesis. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência, meu irmão. Ô, querido, a biologia define uma pessoa masculina por causa do seu aparelho reprodutor masculino, ou seja, os hormônios masculinos, marcadores biológicos e os cromossomos igualmente masculinos. Assim também dá-se em relação à mulher. Ela é definida, por causa do seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos. Sua genética possui cromossomos X e X, como já falamos nesse canal, que marcam a identidade feminina. Tais conhecimentos, eles são elementares e estão ao alcance de todos, facultando a família cristã rebater seguramente, meu irmão, esses pensamentos. Agora deixa eu te falar algo no nome de Jesus, com relação a criar filhos. Ei, escute isso. A respeito de criar filhos, não a política, não a sala de aula, não o laboratório, nem mesmo o púlpito das igrejas é o lugar de maior influência. Supor o contrário é ser cativo da ilusão secular atrofiada. Devemos entender que é através da família cristã que a graça de Deus, uma visão de Deus, os erros do mundo e um caráter cristão são mais poderosamente transmitidos. No Antigo Testamento, quando Deus escolheu guiar o seu povo, a Bíblia repetidamente indica que ele procurou uma pessoa. Isaías 50, olha lá, 59, 63, Jeremias 5, Ezequiel 22. Um único indivíduo, meu irmão, santificado pode fazer toda a diferença neste mundo. Não devemos sucumbir à matemática enganosa do pensamento mundano que considera que a dedicação da vida de uma pessoa a umas poucas pessoas que não são amplamente conhecidas no mundo, no caso, os membros da nossa família, seja um desperdício escandaloso do seu potencial. Ei, meu irmão, pai, não abandone o seu lugar de influência no nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo, se há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, é criando-a de acordo com a lei de Deus. Noé salvou a sua família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus, Gênesis 7. Josué também tomou a posição ao lado de Deus com a sua família. Então, diante dos desvios dos povos ou do povo, a sua declaração é solene e exemplar. Ele disse, escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a sua declaração no nome de Jesus.